O conceito de sombra foi desenvolvido por Carl Jung como parte de sua teoria da psicologia analítica. Segundo ele, a psique humana nos leva a uma jornada fascinante de autoconhecimento e compreensão da complexidade da mente humana. Foi então que ele desenvolveu uma forma de entender como as pessoas pensam e o que elas sentem, um olhar para o que está escondido no inconsciente da mente humana. Jung achava que todos nós compartilhamos certas ideias e sentimentos comuns, mesmo sem perceber. Ele chamou isso de inconsciente coletivo. Além disso, a sua abordagem à psicologia analítica presta muita atenção aos símbolos, como sonhos e mitos, que podem nos dizer muito sobre nós mesmos. Um grande foco do seu trabalho é ajudar as pessoas a entenderem melhor e aceitar todas as partes de quem são. Isso significa não apenas as coisas boas, mas também as partes de nós que não gostamos tanto assim. Ao fazer isso, podemos nos tornar pessoas mais equilibradas e completas. Foi então que Jung introduziu o conceito de sombra pela primeira vez no início do século XX. A sombra é onde guardamos os aspectos menos desejáveis da nossa mente, que consideramos inaceitáveis ou vergonhosos. Muitas vezes preferimos ignorar, negar ou até mesmo reprimir uma parte de nós que ela representa. No entanto, como nos ensina Carl Jung, a sombra não é apenas uma escuridão. Ela também pode abrigar uma gama de coisas positivas da nossa personalidade, como potenciais não realizados, talentos ocultos e energias criativas à espera de uma oportunidade para se manifestar. Integrar e reconhecer a sombra não é algo fácil, porém é fundamental para alcançar uma verdadeira consciência de si mesmo e crescimento pessoal. Ao confrontarmos a nossa sombra, nos deparamos com nossas próprias contradições e dualidades. Isso pode ser um tanto desconfortável e desafiador, mas é somente ao aceitar essas partes subscuras da nossa natureza que podemos verdadeiramente nos tornarmos completos. Enfrentar o que está escondido em nossa psique e trazê-lo à luz da consciência é um ato corajoso e muito autêntico. Quando aceitamos a nossa própria sombra, adquirimos uma compreensão mais compassiva com o mundo. Reconhecemos que cada pessoa carrega para dentro de si essa dualidade, o que nos possibilita cultivar empatia e compaixão com os outros. A jornada de integração da sombra é muitas vezes desafiadora, mas também pode ser profundamente libertadora. Entender todas essas facetas de quem somos nos torna mais capazes de lidar com os desafios da vida. Ao abraçar a nossa sombra, nos tornamos verdadeiramente livres. Podemos aprender com ela em vez de temê-la, nutri-la e permitir que ela nos guie em direção a uma conexão mais genuína com o mundo ao nosso redor. A busca pela integração com os aspectos mais profundos da nossa psique nos conduz a uma maior consciência de nós mesmos. Carl Gustav Jung foi um renomado psiquiatra e psicólogo nascido em 26 de julho de 1875 na Suíça. Ele ganhou toda a sua fama por suas contribuições importantes para a área da psicologia e por estabelecer a primeira escola da psicologia analítica. Na infância, Jung foi criado em um lar religioso, já que seu pai era um pastor da Igreja Reformada Suíça. Desde novo, Jung mostrou interesse em assuntos como mitologia, filosofia e religião, o que posteriormente influenciou nas suas teorias psicológicas. Uma das contribuições mais significativas de Jung para a psicologia é o conceito de sombra. Para simplificar, imagine que temos uma caixa dentro de nós, chamada de sombra. Nessa caixa estão guardados pensamentos, desejos e emoções que normalmente não gostamos de admitir, seja eles positivos ou negativos, como a raiva, a inveja, a compaixão, a honestidade, entre outros. Jung dizia que ignorar essa caixa e fingir que ela não existisse só a tornaria mais forte. Por exemplo, se alguém tem raiva, mas não a reconhece ou aceita, essa raiva poderia se acumular e explodir de maneira negativa mais tarde. Em vez disso, Jung sugere que devemos olhar para dentro dessa caixa e entender esses sentimentos. Como alguém que sente inveja de um amigo. Seria mais interessante você reconhecer e entender de onde vem toda essa inveja, em vez de simplesmente ignorá-la ou reprimi-la. Ao fazer isso, podemos aprender a lidar com esses sentimentos de maneira mais saudável, sem deixá-los nos controlar ou prejudicar as nossas interações sociais. Olhando de uma perspectiva mais negativa, é como olhar para os nossos sentimentos mais sombrios e aprender a conviver com eles, em vez de deixá-los escondidos e crescerem na escuridão. A sombra é como um eco silencioso dos nossos medos e desejos reprimidos da nossa personalidade.
Muitas vezes tememos olhar para ela, preferindo empurrá-la para as profundezas da nossa mente. Mas é na escuridão da sombra que encontramos uma riqueza de conhecimento sobre nós mesmos. Ao evitarmos de olhar para dentro, estamos permitindo que ela controle nossas escolhas e decisões. E quando finalmente olhamos para a nossa própria escuridão, descobrimos que ela não é tão assustadora quanto imaginávamos. Afinal, ela faz parte de quem somos, sendo uma expressão do espectro completo da experiência humana. Ao aceitar a sua sombra, você encontra uma liberdade para reconhecer a sua fraqueza, uma liberdade para abraçar os seus desejos e uma liberdade para escolher quem você realmente quer ser. É uma jornada que vale a pena, porque quando aceitamos todas as partes de nós, conseguimos viver com mais integridade. Portanto, não devemos ter medo da sombra, mas sim entendê-la e compreender como uma parte essencial da jornada humana. É na escuridão que encontramos uma luz que nos guiará para um caminho melhor. Enfrentar todo esse lado nos permite analisar as áreas que precisamos melhorar, desenvolver mais empatia e cultivar uma maior sinceridade em nossas interações. E é muito interessante porque compreendemos que todo mundo carrega suas próprias batalhas internas e que muitas vezes é nas áreas mais escuras de nossas vidas que encontramos oportunidades para uma conexão mais verdadeira. E essa sombra nos lembra da dualidade inerente à vida e nos desafia a encontrar um certo equilíbrio entre a luz e a escuridão, reconhecendo que ambas são partes essenciais de um todo. Quando falamos dessa dualidade da natureza humana, é uma realidade que muitas vezes preferimos ignorar. Nós nos vemos como seres de luz, com bondade e compaixão, mas raramente reconhecemos a escuridão que também habita dentro de nós. Porém, é aceitando esse dualismo que encontramos uma oportunidade única para um crescimento pessoal. Ao olharmos para dentro, nos deparamos com uma complexidade de variedade de qualidades, tanto positivas quanto negativas. Reconhecemos a nossa honestidade, coragem e amor, mas também encontramos as nossas fraquezas. É tentador ignorar essas partes de nós, enterrá-las profundamente em nossa psique, na esperança de que nunca venham à tona. Ao negar a nossa sombra, também negamos uma parte essencial de quem realmente somos. Negamos a complexidade da experiência humana e perpetuamos a ilusão de que devemos ser perfeitos para sermos dignos de amor e aceitação. Mas, ao invés disso, podemos entrar no processo de integração da sombra. Para integrar a sombra não significa abraçar cegamente os nossos aspectos mais sombrios e agir impulsivamente de acordo com eles. Significa apenas reconhecer essas partes ocultas, entendendo que elas são tão válidas e importantes quanto as nossas melhores qualidades que já temos. É entender que a negatividade não é um reflexo da nossa essência, mas sim uma parte temporária e imutável da nossa experiência. Quando aprendemos mais sobre a nossa sombra, compreendemos que todo mundo está lutando contra os seus próprios demônios internos e que, ao invés de julgar, devemos oferecer apoio e compreensão. Mesmo que nos dias de hoje, em meio a uma sociedade que cada vez mais foca na imagem perfeita, a sombra parece encontrar um terreno fértil para prosperar. Cada vez mais vemos as pessoas nas redes sociais projetando uma versão de si mesma baseada em idealizações falsas, o que torna muito fácil cair na armadilha de ignorar as imperfeições humanas. Isso cria uma pressão constante para esconder as nossas fraquezas e inseguranças, levando ao aumento do sofrimento. Além disso, a sociedade moderna projeta suas próprias sombras nos outros, em um ciclo de julgamento e cancelamento na internet. Em vez de aceitarem as partes de si, preferem apontar o dedo para os defeitos dos outros, buscando se validar como um ser superior que não comete erros. É só ao enfrentar os nossos medos, as nossas fraquezas e as nossas imperfeições que podemos verdadeiramente crescer e evoluir como indivíduos e como sociedade. Espero que todos possam olhar para dentro, para além das máscaras que usam para se protegerem do olhar crítico do mundo. É somente ao acolher a nossa sombra que podemos encontrar a verdadeira liberdade que tanto buscamos. Comente aí o que você achou desse vídeo e deixe nos comentários algumas sugestões do que vocês querem ver aqui no canal.